Graça e paz, meus irmãos. Nós vamos dar início a partir desse domingo a uma série de reflexões sobre o mais famoso sermão de Jesus, que é o Sermão da Montanha, né? O maior sermão de Jesus, uma série de ensinamentos que o evangelista Mateus reúne e intitula de Sermão do Monte, Sermão da Montanha, porque ele tem uma proposta que inclusive nós vamos falar daqui a pouco. E isso vem a calhar com algo que nós levantamos nos nossos estudos de quarta-feira, quando enfatizamos aqui que uma das marcas de uma igreja saudável é a pregação expositiva. A diferença da pregação expositiva para com outras propostas é que ela condiciona o leitor, né? Ela submete tanto o pregador como a igreja à ideia central do texto bíblico. Ela faz com que o leitor fique submisso a essa ideia central e todos os valores ali contidos, e venha calhar essa reflexão com a nossa proposta a partir desse domingo, falando sobre o Sermão da Montanha, o sermão mais famoso de Jesus. O sermão que é admirado não apenas por cristãos, mas por pessoas que não partilham da nossa fé. E um exemplo desse é de Mahatma Gandhi, que certa ocasião disse que se todos os livros do mundo se perdessem e restasse apenas o Sermão da Montanha, nada teria sido perdido, né? Nós concordamos parcialmente com o que ele está dizendo, né? Não concordamos totalmente porque entendemos que todo o texto é inspirado e necessário para a nossa compreensão da vontade de Deus. Concordamos no que diz respeito à importância dos valores apresentados por Jesus de Nazaré. Então hoje vamos ficar nos 2 primeiros versos de Mateus 5, quando diz assim: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte, se assentou, seus discípulos aproximaram-se dele e ele passou a ensiná-los. Então, vendo as multidões, Jesus subiu ao monte, se assentou, seus discípulos aproximaram-se dele e ele passou a ensiná-los. Até aí. O versículo 23, 24 e 25 do capítulo 4 de Mateus, nós vamos ver que vinham multidões de todas as regiões ali próximas de Jerusalém. Vinha gente de tudo quanto é lado para procurar Jesus, né? Porque ouviram falar sobre a sua fama, sobre os milagres, sobre tantas coisas que Jesus falava, ensinava e realizava. Então multidões vieram até Jesus. E Mateus começa dizendo que ele vê essa multidão. Isso é importante para nós, esse verbo. Aliás, todos os verbos que a gente se depara na Escritura, a gente tem que parar para prestar atenção e refletir. Jesus vê a multidão, ele vê cada um de nós, mas não com um olhar mecânico, como muitas vezes estamos acostumados no nosso contexto. O olhar de Jesus é um olhar de quem detecta as nossas motivações, de quem detecta o que se passa dentro do nosso ser, de quem tem um discernimento profundo das nossas intenções. Então Jesus ele tem uma visão atenta, por exemplo, para aquela mulher que sofria 12 anos de um fluxo e que toca nele no meio da multidão, e ele faz questão de parar até vê-la, até enxergar e mostrar para ela que ela havia sido salva, porque ela foi até ele com uma fé consciente. Ela toca na orla do seu manto, crendo que dele sairia virtude, cura para a sua vida, e ela cumpre o que diz Malaquias, que ele traria a cura sobre as suas asas, sobre as suas vestes, a expressão tzitzi, que era as franjas de suas vestes, ela crê que ali sai a virtude. Então ela não projeta a sua fé no vazio, ela projeta a sua fé de maneira consciente em quem Jesus de fato era. Então ela crê em Jesus e vai até ele de uma maneira consciente, e Jesus faz questão de conversar com essa moça e dizer: a tua fé te salvou. O mesmo olhar que Jesus tem para com os amigos do paralítico que o descem sobre uma abertura no telhado, e Jesus diz: olha, vendo a fé desses homens, diz: perdoados são os teus pecados. Então Jesus vê a motivação, a intenção e a profunda fé que habitava no coração daqueles homens. Mas ao mesmo tempo ele também vê o que se passa no coração dos fariseus, dos religiosos, que estão ali entre si dizendo: quem é que pode perdoar pecados se não somente Deus? E aí Jesus tem que responder para eles: o que é mais fácil dizer perdoados são os teus pecados, ou pega a tua maca, levanta e anda? Mas para que vocês saibam que eu tenho autoridade para perdoar pecados, ele se vira para o paralítico e diz, né? Pega a tua maca, levanta e anda, e Jesus o cura. Então Jesus vê as motivações, ele vê as intenções, tanto de pessoas que têm uma profunda consciência de quem é ele,
e vão de maneira correta até ele, como também aqueles que vão de maneira interesseira ou sem fé. Então, olhando para esse verbo que Jesus vê essa multidão, a pergunta que deveríamos fazer para o nosso coração é como será que ele nos enxerga hoje? Que tipo de motivação que ele enxerga no nosso coração? Ele, ao olhar para você hoje, o que será que ele está vendo? Que tipo de discernimento que ele está detectando no nosso interior? Quais são as suas motivações? Qual é a sua intenção a procurar uma igreja? Qual é a sua intenção a estar com seus irmãos? Qual a motivação que te leva? Será que é uma verdadeira, um honesto desejo e uma intenção de adorá-lo, de aprender da sua palavra? Ou será que estamos procurando ele por outros motivos? Então, essa é uma pergunta que deve pairar sobre o nosso coração, porque Jesus vê as multidões, ele vê todo tipo de intenção que existe no coração das pessoas. E é a partir desse momento que ele vê, Mateus vai citar um outro verbo: Jesus subiu ao monte. Então ele vê as multidões, discerne o que passa no nosso interior, né? Por isso que a gente tem que fazer essa pergunta para o nosso próprio coração, as motivações que nos levam a ir até Jesus. E aí, olhando para as multidões, ele sobe ao monte. E aqui essa segunda ação citada por Mateus é uma clara alusão a um outro monte famoso para os judeus, que é o Monte Sinai. É o lugar onde Deus transmitiu a sua lei, a sua palavra para o povo. Mateus quer mostrar que a mesma importância que os judeus deram ao Monte Sinai deveriam dar agora a esse ensino de Jesus, que o mesmo Deus que falou lá com Moisés estaria falando com eles. Então, no episódio de Êxodo 19, versículo 20, diz: E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. Então, Deus transmitiu a sua lei, e agora Jesus sobe ao monte. Então, é a mesma importância, é o mesmo Deus se expressando, se manifestando, e o judeu deveria olhar dessa forma. Mateus tem como público os judeus. Então, diferente dos outros evangelistas, de Marcos, de Lucas, de João, Mateus faz questão de mostrar que em Jesus as profecias se cumpriam. É por isso que você vai ver eventualmente no Evangelho de Mateus ele dizendo: isso aconteceu para que se cumprisse a profecias de Isaías ou qualquer outro profeta, porque é o interesse do judeu em ver que Jesus é o Messias, o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Mateus ele reúne 5 grandes discursos de Jesus no seu Evangelho, fazendo uma alusão ao Pentateuco, aos 5 primeiros livros da Bíblia. E aqui ele está querendo fazer essa alusão ao Monte Sinai, né? Porque o público dele é judeu. Então a mesma importância deveria ser dada. E Mateus usa um terceiro verbo, que é que Jesus se assentou. Então Jesus vê a multidão, sobe ao monte e aí ele se assenta. E aqui Mateus quer enfatizar que Jesus tomou a posição de um rabino, de alguém que vai trazer um ensino, vai trazer a sua interpretação da lei. Então Jesus aqui assume a posição de um rabino quando ele se assenta. Era costume dos rabinos ensinarem seus discípulos assentados. E aí Jesus vai transmitir o seu jugo da lei, a sua interpretação da lei. Jugo é a interpretação que um rabino fazia da lei, com proibições e permissões. Os fariseus, muitos religiosos, eles afrouxavam ainda mais as permissões, né? Estendiam essas permissões e flexibilizavam as proibições. Era um costume. Jesus não, ele vai trazer a correta interpretação da lei. E essa autoridade para ter o seu jugo, ela provinha de 2 outras autoridades reconhecidas. No caso de Jesus, ele tem a autoridade do Pai, que no batismo diz: esse é meu filho em quem me agrado, e João Batista, que o reconhece: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Então, alguns dos seus discípulos passam a seguir Jesus. Então ele tem essas 2 autoridades. Ele foi reconhecido por João Batista e pelo próprio Deus, pelo Pai. E aqui ele se assenta para trazer a sua interpretação da lei. E aí Mateus ele para de falar da ação de Jesus agora e ele enfatiza agora um verbo que remete à postura dos discípulos, a uma ação dos discípulos. Então Jesus vê a multidão, sobe ao monte, mesmo Deus vai falar, se assenta para ensinar, e o texto diz: seus discípulos aproximaram-se dele, aproximaram-se de Jesus. Curioso que no caso
de Moisés, quando Deus vem ao monte, aquele espetáculo de relâmpagos, né? Aquele pavor, a multidão lá preferiu ficar à distância. Diz assim, Êxodo 20, do 18 ao 21, vendo o povo diante dos trovões e dos relâmpagos e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados, ficaram à distância e disseram a Moisés, fala tu mesmo conosco que ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que não morramos. Moisés disse ao povo, não tenham medo, Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. Então a multidão naquele período, e muitos dos nossos dias, optou por uma posição de conforto, optou pelo conforto da mediação sacerdotal. Então fica aí Moisés entre Deus e nós. Mas o texto diz que Deus veio para que o temor dele estivesse no coração do povo e para que o povo tivesse essa relação com ele. Mas o povo preferiu ficar à distância. E aqui Mateus diz, não, os discípulos, eles se aproximaram. Eles se aproximaram para entender a interpretação de Jesus e acolher o seu ensino, acolher a sua instrução, a sua palavra. Aqui Mateus diferencia dois tipos de relação. Existe a relação do discípulo com Jesus, existe a relação da multidão. A multidão se aproxima de Jesus por uma série de interesses. Então, por exemplo, o texto de Marcos 3, do 7 a 10, diz assim, Jesus retirou-se com seus discípulos para o mar, e uma grande multidão vinda da Galiléia o seguia. Quando ouviram a respeito de tudo que ele estava fazendo, muitas pessoas procedentes da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia e das regiões do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e Sidom foram atrás dele, por causa da multidão. Ele disse aos discípulos que lhe preparasse um pequeno barco, para evitar que o comprimissem, pois ele havia curado a muitos, de modo que os que sofriam de doenças ficavam se empurrando para conseguir tocar nele. Então olha que cena curiosa. A multidão fica sabendo que Jesus curava, realizava milagres, e aí ela já não queria mais ouvir Jesus. E Jesus precisou deixar um barco à deriva pronto para que quando a multidão o comprimisse, ele fosse até o barco para ensiná-la. Porque a relação da multidão com Jesus passou a ser de utilitarismo. Eles não queriam mais ouvir o ensino de Jesus, eles queriam simplesmente tocar em Jesus para serem curados. Eles queriam simplesmente ir até Jesus para que ele resolvesse os seus problemas, suas crises, seus conflitos. Claramente aqui nós vemos em Marcos, Jesus ele precisa correr para o barco, porque a multidão vinha até ele e não queria mais ouvi-lo. E ele vai ao barco para quê? Para ele continuar instruindo, para ele continuar ensinando. Então a multidão procura Jesus por interesses. Ela tem uma relação de utilitarismo, enquanto o discípulo vai procurar Jesus por outro motivo, para ouvir a sua instrução, ouvir o seu ensino. E a gente vê uma série de interesses da multidão. Por exemplo, Marcos capítulo 3:10 diz, porque tinha curado a muitos de tal maneira que todos quantos tinham algum mal se arrojavam sobre ele para lhe tocarem. Em João 6 a gente vê um outro motivo. Jesus respondeu-lhes e disse, na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciaste. Então lá em João, no capítulo 6, Jesus está dizendo, vocês não vieram até mim porque viram que os sinais apontam para o fato que eu sou o Messias. Não estão preocupados com a identidade de Jesus e construírem a vida no ensino, na palavra dele, mas porque comeram pão. E em Lucas 21:1 diz assim, e disse-lhe um da multidão, mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse, homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Ou seja, a multidão procura Jesus por causa de milagre, de cura. A multidão procura Jesus por causa de pão. E a multidão procura por causa de conflitos familiares, crises financeiras. A pergunta que devemos fazer ao nosso coração é por que nós procuramos Jesus? Muitos nos nossos dias estão enchendo igrejas porque querem milagre, querem cura, estão precisando de pão, estão precisando de uma resolução para os seus conflitos financeiros, suas crises financeiras. Muitos para que Jesus ajude-os a resolver os seus problemas familiares. Esse é o interesse da multidão. E quando eles são ouvidos por Deus, quando eles obtêm o que procuram, imediatamente deixam de segui-lo.
Eles não estão preocupados em ouvir Jesus, mas simplesmente em resolver os seus conflitos. A gente pode dizer que eles procuram não a face de Jesus, a intimidade, a comunhão, mas as mãos de Jesus, aquilo que ele pode oferecer. Já o discípulo procura Jesus porque ele quer ouvir a instrução de Jesus, ele quer beber de cada palavra de Jesus, ele quer um comprometimento com aquilo que Jesus diz. Então ele vai construir a sua vida naquilo que Jesus está dizendo, né? Ele vai beber de cada palavra de Jesus, ele está disposto a acolher a didaquê, o ensino, a catequese. E esse foi o grande método de Deus, o compromisso com a didaquê. Quando Deus colocou homem e mulher no Éden, ele instruiu o que eles deveriam fazer, o modo como eles deveriam dominar e subjugar a terra. Então Deus deu instruções ao homem no Éden, Deus deu instruções a Moisés no Sinai sobre como o povo deveria viver, se organizar, se relacionar com Deus e com o próximo. Deus deu instruções através de Jesus, Jesus dando instruções assim, como foi feito no Antigo Testamento. Ele, como Deus, está dando instruções aqui, deu instruções para os seus discípulos ensinaram outros, e esses foram passando esse ensino adiante até chegar em nós. É o que Paulo diz a Timóteo: o que você recebeu de mim, confia a homens fiéis, prontos para ensinar outros, para que esses passem adiante o bastão da sã doutrina, né? Para que eles perseverem nesse ensino correto, naquilo que a gente chama de ortodoxia. Então a ideia é sempre permanecer em Cristo Jesus, fundamentado na sua palavra, no seu evangelho, e não em simulacros do evangelho. Daí a importância da gente perseverar na doutrina, porque isso pode ser deturpado, e como tem sido muito nos nossos dias. Ao longo da história, a igreja sempre foi alvo de heresias, de pessoas que tentavam deturpar e corromper o ensino. Por isso a necessidade de perseverar na doutrina que traz vida. E qual é essa doutrina? Que Jesus ensinou para os seus apóstolos, que são as pessoas autorizadas para transmitirem. Eles nos confiaram o fundamento, que é a palavra, a Bíblia, e a igreja constrói em cima dessa palavra. E a perseverança é necessária justamente porque aqueles que fincam o pé na palavra de Jesus vão ter dificuldades. A palavra não é cativante para todo mundo. Então a multidão estava indo até Jesus para resolver os seus conflitos e seus problemas. Estavam preocupadas mais com seus próprios interesses. Não estavam dispostas a abrirem mão do controle de suas vidas. Elas queriam as mãos, não a face de Jesus, como eu disse há pouco. Mas o discípulo não. Ele está comprometido com a palavra, e no exercício da transmissão da palavra para os outros, ele vai encontrar, segundo Paulo, rejeição. Então Paulo, na sua última carta, diz ao seu discípulo Timóteo: olha, prega a palavra a tempo, fora de tempo, repreende, corrige, exorta, ou seja, mostra o erro, mostra o alvo, o ponto certo, corrige as pessoas e encoraja para caminharem nessa direção, mas prega em todo o tempo, com longanimidade e doutrina. Mas ele vai dizer que a realidade é de rejeição, que nos últimos dias os homens não suportarão a doutrina, fecharão os ouvidos, tamparão os ouvidos, e vão juntar mestres para si para dizerem aquilo que eles querem ouvir, não aquilo que eles necessitam. Então, mesmo fazendo tudo correto, Paulo diz, tendo a perspectiva de que eu estou pregando diante de Deus, para quem vai prestar contas para Deus, ensinando corretamente, ele diz: a realidade vai ser de rejeição, de oposição. Então não é fácil seguir Jesus. É muito mais cômodo ter uma relação com uma multidão, de utilitarismo. Mas discípulo, ele se engaja e abraça todas as consequências de seguir Jesus. Então, nesse texto de Marcos que eu citei, que Jesus pede para os discípulos deixarem um barquinho pronto, para que quando a multidão o comprimisse, ele corresse até o barco para poder continuar ensinando, que é o que ele pretendia no seu ministério, a gente vê a realidade do discípulo, diferente da multidão. Então, no versículo 13 do capítulo 3 de Marcos, a gente vê que o discípulo envolve essa proximidade. Então Jesus subiu, se assentou, seus discípulos se aproximaram, porque a relação do discípulo, do talmide com o seu mestre, é de intimidade. Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Então é para estar junto de Cristo Jesus. Discipulado envolve intimidade, envolve comunhão, envolve entender a vontade de Deus que foi revelada na Escritura, mas envolve vida de oração, de consagração, intimidade.
Somos chamados para sermos íntimos do Mestre. O versículo 14 mostra que a realidade do discípulo envolve responsabilidade. Os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Ou seja, a vida do discípulo não apenas é desfrutar da intimidade com o Mestre, de conhecê-lo, mas a partir do conhecimento que nós temos, nós recebemos responsabilidade sobre os outros. Ele nos coloca sobre nós algumas responsabilidades da missão. Então ele compartilha da sua missão com seus discípulos. Então, discipulado envolve intimidade, responsabilidade, que muitos não querem. Então, muita gente quer desfrutar das coisas boas, das benesses, das bênçãos, mas não quer a responsabilidade de andar com Jesus. Uma outra coisa que Marcos vai dizer nesse capítulo 3, no verso 20, é que andar com Jesus envolve desgaste. Não apenas intimidade e responsabilidade, mas é uma vida que desgasta. Então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. Então a missão fazia com que Jesus muitas vezes não tivesse tempo para comer, para se alimentar, para cuidar do seu próprio corpo. E daí a importância do jejum, não apenas no exercício de nós dependermos de Deus, mas inclusive de termos domínio próprio, controle sobre os nossos apetites, a ponto de podermos dizer, como Jesus disse, não para o seu apetite, dizer sim para a agenda do reino de Deus. Então o verdadeiro discípulo, ele tem uma agenda que é aberta para aquilo que Deus queira fazer. A sua agenda está à disposição do que Deus quer, do que o Espírito Santo de Deus entrega a nós. E muitas vezes estar disposto a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus faz com que a gente tenha desgaste. Você já parou para pensar que Jesus, que viveu dos 30 aos 33 o seu ministério, ele é detectado pelos fariseus como alguém mais velho. Eles acham que Jesus era mais velho. Eles dizem, olha, você não tem nem 50 anos e diz que é antes de Abraão. Então Jesus ele aparentava ser uma pessoa mais velha por conta do seu comprometimento com a missão de Deus, uma pessoa que estava desgastada por causa do seu compromisso em cuidar do próximo, em manifestar Deus ao próximo. Ser discípulo envolve desgaste. A gente recebe uma série de bênçãos, nós temos o direito de chamarmos Deus de Pai, nós somos reconciliados, nós somos perdoados, redimidos, mas envolve intimidade com Deus, responsabilidade, desgaste, né? A intimidade maravilha, né? Embora nem todos queiram, mas é a parte prazerosa, estarmos juntos com o Mestre. Mas além disso, responsabilidade, desgaste. E no verso 21 nós aprendemos que a vida do discípulo, a realidade, envolve incompreensões. Olha o que o texto diz, quando seus familiares ouviram falar disso o quê? Que Jesus não conseguia nem parar para comer, saíram para apoderar-se dele, pois diziam, ele está fora de si. Então Jesus é tido como louco, fora de si, pela sua própria família. Dá para imaginar, Jesus ficou 40 dias no deserto, ele deve ter emagrecido muito. E agora ele não para comer por conta da multidão que vinha até ele. E aí os seus familiares não compreendem o seu ministério, o seu envolvimento com a agenda do reino de Deus. Às vezes andar com Jesus vai fazer com que a gente seja mal compreendido pelas pessoas. O Espírito Santo vai pedir coisas para nós que nem todo mundo vai entender. Nem todo mundo vai compreender, mas o discípulo descansa, porque ele sabe que está aberto à agenda do reino de Deus, o que ele pede, independente das incompreensões dos nossos amigos e da nossa família. E por fim a gente vê no verso 22 que a realidade do discípulo é de oposição. E os mestres da lei, que haviam descido de Jerusalém, diziam, ele está com Belzebu, pelo príncipe dos demônios, é que ele expulsa demônios. O próprio Jesus foi tido como alguém que estava agindo pelo dedo do diabo. O Filho de Deus, santo, 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 o Filho de Deus perfeito, ele é julgado indevidamente pelos religiosos como alguém que agia pela mão de Satanás, pelo dedo de Satanás. Jesus disse, se me chamaram de Belzebu, não espere diferente de vocês. Ele diz para nós que a realidade do discípulo é de oposição, é de rejeição. A realidade do discípulo, ela vai envolver
essa perseguição por conta de que a mensagem, ela confronta o erro. A partir do momento que nós anunciamos a verdade, as pessoas se sentem confrontadas por essa verdade, e não é por acaso que os cristãos, os discípulos, foram praticamente todos eles mortos, né? Com exceção de João, que foi abandonado numa ilha velho, os outros foram mortos, Paulo decapitado, Pedro crucificado de cabeça para baixo, outros alvos de flechas, todos eles porque anunciavam que Jesus Cristo é o Senhor, anunciavam a unicidade de Cristo Jesus. Jesus não era mais um Deus, Jesus era o verdadeiro e único Deus. Há um só Deus e um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Essa mensagem era chocante e fez com que os discípulos fossem perseguidos. Então a realidade do discípulo é de intimidade, estar junto do mestre, mas envolve responsabilidade, ele nos delega algumas coisas para fazermos. Envolve também desgaste, né? Nós, por estarmos abertos à agenda do reino de Deus, muitas vezes vamos ter que dizer não para a nossa vontade, para o nosso apetite, para a necessidade do descanso, porque a agenda tem prioridade. Eu lembro de um texto que Jesus recebe de volta os apóstolos depois de uma missão, e ele diz, vamos para um lugar sozinhos, vamos para um retiro espiritual, vamos ficar juntos, descansarmos e conversarmos. Mas quando eles atravessam o mar, a multidão percebe e vai. E quando Jesus chega, tem uma multidão esperando. E ele tem compaixão deles porque eles eram como ovelhas sem pastor. Ou seja, Jesus, como se dissesse para os discípulos, vamos ter que cancelar a agenda do retiro, porque tem uma agenda maior agora que é atender essa multidão. Então envolve desgaste, envolve incompreensões da nossa família, dos nossos amigos, não entendem os motivos de você se comprometer com o reino de Deus, com a igreja local. Muita gente não entende isso. Vai envolver incompreensões, mas porque você é um discípulo, você sabe muito bem o porquê você está engajado em determinadas atividades, mas envolve também oposição. Então, não é fácil sermos discípulos de Jesus. É muito mais cômodo a gente fazer como a multidão e ter uma relação com Jesus de utilitarismo, porque o discípulo vai estar comprometido com a palavra eterna de Deus, vai anunciar essa palavra e cumprir essa palavra na sua vida. Inclusive, a evidência de sucesso ministerial é exatamente a nossa fidelidade. Olha para o exemplo de Noé, chamado por Pedro de pregador da justiça. Se a gente parar para pensar, Pedro está dizendo que Noé é um exemplo de sucesso evangelístico, mas na perspectiva de muita gente hoje em dia, ele seria dado como um fracassado, porque salvou apenas os seus filhos, e olhe lá, né, porque era filho, foi para a arca na marra, obedecendo o pai. Então, da perspectiva nossa, ele parece que foi fracassado, mas na perspectiva bíblica ele teve êxito, porque ele foi fiel, o fiel pregador da justiça. O discípulo não se preocupa se ele vai ter aplausos, holofote, ele não se preocupa se ele é mal compreendido, ele não preocupa-se com as calúnias que levantam contra ele, porque ele está comprometido com o ensino de Jesus. Seus discípulos se aproximaram e ele passou a ensiná-los. Se você é discípulo, você se alimenta da palavra de Cristo Jesus. A pergunta a fazer ao nosso coração é se você está disposto a ser um talmide de Jesus. Se nós estamos dispostos a sermos discípulos de Jesus. A ideia do talmide é que ele tem que andar tão próximo de Jesus que ao final do dia ele vai estar coberto com a poeira dos pés do seu mestre. Quem você é? Alguém da multidão que vem domingo, eventualmente, atrás de Jesus quando você está doendo, a tua vida está doendo, machucada pelas tribulações, aí você lembra de Jesus? Ou você de fato é um discípulo completamente rendido e disposto a ouvir a palavra e construir a sua vida nela? A decisão a se tomar hoje é se nós queremos ser discípulos ou apenas mais um na multidão. E que Deus nos dê graça para escolhermos o caminho do talmide e manifestarmos a graça de Deus na nossa vida. Deus abençoe cada um. Pai Santo, nós pedimos que
possamos viver de maneira adequada a tua palavra, que possamos manifestar a virtude divina na nossa vida, possamos refletir o caráter do teu Filho Jesus. Nos ajuda a sondarmos o nosso coração para percebermos se eventualmente não estamos tendo a mesma postura dessa multidão, que procura apenas quando precisa, quando necessita, mas não está disposta a ouvir a voz do Mestre, não está disposta a ouvir a sua palavra e construir a vida nessa palavra. Está querendo comprimi-lo a fim de conseguir alguma vantagem, alguma virtude. Não queremos ser interesseiros, oportunistas. Nós queremos ser pessoas completamente rendidas à tua vontade. E que o Senhor execute isso na nossa vida. Que isso seja uma realidade em nós. Que possamos ser verdadeiramente discípulos de Cristo Jesus. É o que nós te pedimos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Deus abençoe poderosamente a sua vida.